Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo João e gostaria de pedir aos irmãos que venham cooperar com o canal, deixando o seu like, notificando o sininho, opção todas, se inscrevendo no canal, né, se for possível, né, venha repassar essa palavra através de compartilhando, né, com talvez essa palavra seja boa para alguém, venha ajudar alguém, porque eu vou falar uma palavra bastante importante nesse momento, que é sobre depressão. Nos dias de hoje, muitas pessoas, elas estão passando por muitas dificuldades, e essas dificuldades traz depressão, né? Então, talvez essa pessoa esteja com depressão, não tenha percebido, talvez, né, está passando por uma depressão, né? Não adianta, né, culpar só o lado espiritual, também é necessário também que você venha procurar um psicólogo também, que seja da área, né? Então eu aconselho você procurar uma igreja e também o psicólogo, os dois então. Porque muitas pessoas, tipo assim, uma mãe, por exemplo, que acabou de perder um filho, normalmente ela fica depressiva, que não é normal, por exemplo, o filho morrer primeiro que a mãe. Se é o contrário, né? Mas, de repente, por algum motivo, uma mãe perde um filho. Ela fica sem chão. Ou um pai também pode perder um filho. E essa pessoa fica desnorteada. Ela pensa em muita coisa, inclusive em tirar a vida. Pensa em morrer, né? Uma pessoa passando por desemprego nos dias de hoje, né? Contas para pagar, uma família para sustentar, né? Então essa pessoa fica desesperada, ela não sabe o que fazer, né? Então ela sente vontade de se matar, ela se acha um nada, um ninguém, entendeu? Ela perde as forças. Então tudo é sintomas de depressão. O desespero bate nessa pessoa, né? Também tem a situação da enfermidade também, ou quando tudo dá errado, sabe? Não especificamente uma dessas coisas que eu coloquei, mas às vezes tudo começa a dar errado. Parece assim que tu dá um passo para frente, dois, três para trás. Isso dá um desespero, dá uma tristeza, você perde a vontade de seguir em frente, você perde as forças, né? Mas o mais perigoso de tudo isso é quando você pensa em se matar. Então, quando você está num estágio bem avançado, que é o estágio de pensar em se matar, você precisa urgentemente procurar uma igreja, porque pode ser espiritual. Você deve procurar uma psicóloga ou um psicólogo, porque pode ser doença. Então, você deve se preocupar com isso, sim. Talvez se preocupar com você mesmo, com seu amigo, com seu parente que talvez esteja passando por uma dessas dificuldades, né? Porque é bom ter um cuidado especial com essas pessoas, porque eu, por exemplo, já perdi colegas de trabalho há pouco tempo, né? Um ex-colega de trabalho, novo inclusive, dos 30 ou 40 anos de idade, parecia ser uma pessoa normal, parecia estar tudo bem com ele. Mas ele simplesmente, ele pegou e se enforcou e deixou esposa, deixou uma filha para trás, né? E isso tudo provocado pela depressão. Talvez, né, eles não tinham entendido que precisavam procurar uma igreja, procurar um psicólogo para se tratar. Então aconteceu em morte. Nós temos também pessoas importantes da Bíblia também, que se encontraram em algum momento da vida deles em depressão. Eu vou colocar agora aqui para vocês entenderem que isso não é conversa,
entende? Isso aí realmente sempre existiu. A depressão sempre existiu, né? Então tem situações que antes de Jesus Cristo já existia. Aqui eu vou ler para vocês em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Jezabel ameaça Elias. Quem é Elias? Elias é um grande profeta, um profeta de Deus, que ele pedia, ele fazia uma oração para Deus e Deus ouvia a oração dele. Então, Jezabel, olha só, e Acabe é o marido de Jezabel, o rei Acabe e a rainha Jezabel. Ó. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outros tantos, se der certo, amanhã a esta hora não puser a tua vida como o de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminhando de um dia. Veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Veja aqui que aqui é um profeta de Deus, um grande homem de Deus. Né? Obviamente que o desespero, porque Jezabel, a rainha de Jezabel, ela estava matando todos os profetas de Deus, todos os homens de Deus. Então aqui ele se desesperou quando ele soube que ele no outro dia iria morrer. Ele se desesperou, ele largou pelo deserto numa caminhada de um dia para a cidade de Berseba. Né? E ali então, quando muito cansado, ele deitou debaixo de uma árvore. Então ali ele pediu a morte. Então o desespero, o cansaço, o pavor, né? Então ele pede a morte. Isso é um sintoma, um grande sintoma, um estágio já bastante forte já de depressão. Então aqui Elias estava com depressão, ficou depressivo devido à situação, o pavor, a angústia, né? A tristeza no coração dele. Isso, infelizmente, existe. Pode talvez alguém não acreditar, mas existe. Eu vou colocar mais uma situação para que os irmãos e irmãs venham a entender a gravidade da situação que se encontra em Salmos. Em Salmos capítulo 31, versículo 9 e 10. Ó, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos, estão de tristeza os meus olhos e minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro e a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Davi, rei Davi, um grande homem de Deus, um dos maiores homens de Deus. Aqui, pela oração que ele faz a Deus, é uma oração de desespero, ele está desesperado, porque ele tinha, infelizmente, ele tinha cometido um pecado grave, ele tinha adulterado, né? Ele tinha adulterado com a Betseba, que é a mulher do qual ele adulterou. E ali ele viu que ele ia perder a salvação de Deus. Ele viu que Deus ia virar as costas para ele. E ele se desesperou. No momento que ele caiu em si do erro que ele cometeu, ele se desesperou e começou a orar a Deus, para que Deus tivesse misericórdia dele, que Deus perdoasse ele. Então ele entrou aqui, são sintomas de depressão. Né? Misericórdia de mim, ó Senhor. Né? Eu estou angustiado, diz ele, olha só, ó, a minha alma, meu corpo, ó, meus olhos, porque minha vida está gasta e triste. Ele admite a tristeza dele. Então, são sintomas de depressão.
Se alguém que está me ouvindo se encontra em situações tristes, desanimado, cansado, sem força, procure um psicólogo, talvez você esteja com depressão. Né? Grandes homens de Deus na Bíblia, né, se encontraram com depressão. Né? É possível que qualquer um de nós também entre em depressão. Mas eu vou deixar uma palavra para vocês, né? E vocês, se for possível, né, se você conhecer essa pessoa que está passando por problemas assim, compartilha com ele, mande essa mensagem para ele, para que ele saiba que ele precisa de ajuda. Amém? Eu vou deixar uma palavra que é em forma de uma oração, o próprio Davi orando a Deus, certo? Eu vou deixar essa palavra para vocês. Ó, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Entende? Aqui Davi está agradecendo a Deus, está dizendo a Deus que Deus, né, te protege, né? Deus te guia os teus passos. Isso que eu desejo para você, que Deus venha guiar os teus passos, né? Venha te abençoar, né? Que é importante, né, você entender que você precisa de Deus também. Entende? Você precisa ir na igreja, você precisa procurar um psicólogo, né? E eu agradeço a vocês, a quem chegou até o final, né, desse vídeo, né? Se você compartilhar esse vídeo, muito obrigado, agradeço mesmo, de coração mesmo, que você venha colaborar comigo, mas é importante você saber o quanto Deus te ama. Jesus te ama, Ele quer salvar a tua vida, Ele quer te curar, quer te abençoar. Então, que Deus venha te abençoar ricamente em nome de Jesus Cristo. E muito obrigado. Amém.